Todo conhecimento científico, filosófico, religioso, etc., contém as pequenas verdades que juntas levam para uma única verdade sobre a vida e o universo. É como se fosse um quebra-cabeça. As peças separadas são os conhecimentos do mundo, científico, filosófico, religioso, etc. E o quebra-cabeça inteiro montado é como se fossem todas as peças e toda a verdade do universo. Cada religião, cada filosofia são pequenas peças separadas. Imagina a religião do cristianismo, do judaísmo, do hinduísmo, budismo, muito mais outras religiões. Imagina o conhecimento filosófico de várias épocas, vários tempos. Imagina a ciência que a gente conhece hoje. Imagina cada pedacinho disso contém uma verdade. Só que elas são peças separadas, né, de um quebra-cabeça. Por isso que houve no tempo, né, muitas guerras, muito desentendimento, muitas buscas pela verdade, porque exatamente elas estão fragmentadas, né? Como se fossem peças de um quebra-cabeça separadas. E só que todas essas peças desses quebra-cabeças, eles juntam, né? Se você juntar todas elas falam a mesma coisa. Então, todas as religiões, elas falam a mesma coisa. Se você reparar bem nas histórias das religiões, elas estão falando quase que a mesma filosofia, o mesmo conhecimento, né? Todas as religiões, elas passam um conhecimento, elas contam mitos, histórias de coisas que aconteceram, elas contam coisas do próprio ser humano, o que o ser humano precisa vencer. Então, se você perceber, se você pegar todas as religiões do mundo, né, de todos os tempos, você começa a perceber que ele tem uma estrutura, ele é criado de alguma forma, ele tem uma mitologia por trás, uma história, ele tem conceitos ali muito bem escritos, bem filosóficos, né? Que é algo que transcende. É claro que ao decorrer do tempo muitas escrituras sagradas, muitas coisas, muitas religiões foram meio que modificadas conforme a vontade do ser humano, conforme as coisas que o ser humano queria mudar por vontade própria, ele foi mudando as escrituras, as religiões, foi criando religiões novas, foi criando coisas novas conforme as coisas que ele pensa. Mas se você perceber bem as raízes de todas as filosofias, de todas as religiões, elas contêm o mesmo conhecimento ali, o mesmo propósito, que leva o ser humano a buscar o autoconhecimento, leva o ser humano numa jornada em busca de entender quem ele é. Se você perceber, todas as religiões têm histórias e mitos que contam a jornada do herói. E essas histórias dessas religiões, eles criaram mitos, criaram coisas. Tem uma jornada do herói, tem sempre um herói ali naquelas histórias, um herói que passa por alguma dificuldade, por alguma barreira, e ele precisa enfrentar aquela barreira, precisa enfrentar aquelas coisas ruins. Então, se você reparar bem, você pegar a base filosófica de toda a religião ali, você vai reparar que elas falam a mesma coisa, só que de formas diferentes. Mas elas falam a mesma coisa, elas contam uma história de um herói, contam histórias de coisas que são fatos do próprio ser humano, sabe assim? São defeitos e soluções para o ser humano ter uma vida melhor, para o ser humano se autoconhecer, para ele saber quem ele é de verdade. E que todo esse conhecimento, todas essas religiões, né, são peças pequenas de um grande quebra-cabeça, sabe assim? E que todas elas querem dizer a mesma verdade, só que elas estão separadas, elas não estão completas, né? Então é igual esse exemplo que eu dei aqui, né? É como se todas as peças separadas fossem esses conhecimentos do mundo, né? O filosófico, religioso, científico, e existe um quebra-cabeça gigantesco que é toda a verdade. Então, se a gente parar para pensar aqui, para filosofar, é como se existisse um quebra-cabeça montado, que tem todas as peças do quebra-cabeça e que diz a verdade sobre a vida do universo, né? Esse quebra-cabeça. Só que nesse momento presente que a gente está vivendo agora, todas essas peças, todo esse quebra-cabeça, estão todos separados, todos espalhados, separados, né? E por isso que a gente fica muito confuso, que a gente fica muito perdido, sem saber qual é a verdade, sem saber o que fazer, sem saber qual é a religião certa ou qual é o conhecimento certo, né? Então por isso que a gente fica perdido. Mas é basicamente por isso, basicamente porque essas peças estão soltas, mas se a gente juntar todas essas peças, ela vai formar uma imagem completa de um quebra-cabeça, né? De um quebra-cabeça. Aí sim você vai conseguir ver ali qual que é a verdade sobre a vida e o universo, né? Qual que é
o sentido da vida, né? Por que a gente está vivendo aqui?